Finalmente, Roger e Garp derrotaram Hawks de Shebeck. Sim, já vazaram os spoilers do capítulo 1165. E o título desse capítulo será Reverberação. E a primeira informação dos spoilers diz que Chique declarou, em God Valley, que aquele era o fim definitivo dos Piratas Hawks. Um por um, vamos vendo os membros da tripulação dos Hawks, incluindo Jair Garcia Saturno e Imu. Não, calma. O spoiler se refere ao pirata Chique e também a Ganzui sendo mostrado vivo. Nota, provavelmente Ganzui é o Choco, mas manteremos o nome relatado pelo spoiler. Eles começam a ir embora da ilha, cada um seguindo o seu caminho. E nessa informação faz sentido a declaração do Chique. Afinal, esse grupo dos Piratas Hawks só se mantinha unido porque o capitão, Hawks de Shebeck, era a cola que segurava todo mundo junto. Ele era o único capaz de manter monstros como Kaido, Big Mom e Barba Branca no mesmo navio. Mas agora, com ele transformado praticamente em um demônio e perdendo o controle de si mesmo, aquela cola já não existe mais. Sem o Shebeck, não existe mais Piratas Hawks. O que me deixa intrigado é que muitos membros do bando não fizeram nada para defender o capitão deles. Sim, vimos nos capítulos recentes Big Mom, Kaido e Barba Branca lutando ao lado de Shebeck no começo, mas o resto sumiu. Parece que não fizeram tudo o que podiam para defender seu capitão. Enfim, seguindo, a próxima informação diz que vamos voltar para a luta entre Roger e Garp. No último capítulo, já vimos o início do confronto e agora veremos mais. Roger e Garp teriam garantido às suas tripulações que voltariam logo, e depois disso, a luta oficial começa para valer. Teremos vários painéis com o confronto deles, e sem dúvidas, esse será o ponto alto do capítulo, o embate dos mais poderosos em God Valley. Mal posso esperar para ver isso animado. Depois, os spoilers dizem que a cena muda para Big Mom e Kaido. Big Mom avisa Kaido que ele tem uma dívida eterna com ela, e então eles se separam e deixam God Valley. O contexto dessa dívida? Sim, a Akuma no Mi que Big Mom conseguiu e que Kaido acabou pegando dela depois. Com eles indo embora, isso marca o fim do papel deles no incidente de God Valley. Dá para ver que Oda está realmente retratando Kaido e Big Mom como irmãos briguentos, sempre discutindo, sempre provocando um ao outro. E é engraçado que, mesmo anos depois, essa relação deles continua igual. Agora, vamos para a parte mais empolgante do capítulo 1165. O spoiler diz que Barba Branca encontra um personagem chamado Pologram. Diz que ele também é muito parecido com Marco. Segundo o vazamento, esse Pologram é fã do Barba Branca e se interessa em seguir ele. E pelo nome, já dá para perceber. Esse cara é o pai do Marco, o Marco o Fênix. Polo plus Marco, Marco Polo, referência ao famoso explorador histórico. E provavelmente aquele personagem que chutou Silverax no capítulo 1162, sim, era o pai do Marco, Polo. A semelhança entre eles é absurda, sério, é quase idêntico. E é aí que tudo fica ainda mais interessante. Ao que parece, o primeiro braço direito do Barba Branca não foi o Marco, mas sim o pai dele. Seria incrível se o Oda revelasse em breve mais informações sobre o pai de Marco. Será que, assim como o filho, ele também tinha uma Akuma no Mi Zoan mítica? Porque a fruta da Fênix do Marco tem aquela coloração única e brilhante, e isso abre espaço para teorias bem interessantes. Voltando aos spoilers, a próxima informação diz que Mu dará uma ordem para apagar tudo em God Valley. E então, usando um poder avassalador, Hawks de Shebeck libera uma energia imensa e se prepara para atacar Roger e Garp. Mas os dois não permitem. Garp então parte para cima com um ataque semelhante ao Elephant Gatling do Luffy, enquanto Roger concentra um golpe destruidor na sua espada. Esse momento parece um prenúncio direto do que está por vir na história, um futuro confronto entre Luffy, Shanks e Barba Negra. Garp seria o paralelo do Luffy, Roger representaria Shanks e Shebeck seria o reflexo do Barba Negra. Será que isso é um foreshadowing do duelo final entre esses três? Com descrições de painéis insanos, tudo indica que o flashback de God Valley está chegando ao fim. E como eu já comentei antes, vamos retornar à cena inicial desse flashback, o momento em que Harold também se transforma em um demônio, há 14 anos. É um paralelo trágico e poderoso, dois grandes amigos tentando mudar o mundo à sua maneira, mas nenhum deles era o escolhido pelo destino, e os dois acabaram mergulhando em um destino sombrio. Por fim, os spoilers dizem que Roger e Garp derrotam Shebeck, e ao ser derrotado, o corpo do Shebeck libera uma energia maligna, semelhante àquela energia obscura que vimos sair do Gorosei Saturn quando Imo o destruiu.
Isso levanta uma dúvida muito séria. Será que personagens amaldiçoados pelo poder de Imo só podem ser libertos quando derrotados ou mortos? Será que Brog e Dory vão passar por isso em Elbaf? Ou existe outro jeito de libertar alguém dessa escuridão? O capítulo termina aí, com o flashback chegando cada vez mais perto do fim. Foi um spoiler curto, direto ao ponto, mas com informações pesadas demais para ignorar. Depois disso, a comunidade começou a comentar, e um dos memes que surgiu foi um pedido de desculpas ao Garp. Muita gente descreditava ele, dizia que ele só ficava relaxado e deixava o trabalho para os almirantes. E agora todos viram o nível absurdo que ele tinha no auge, sem falar que ele realmente não fazia ideia da limpeza étnica que os Tenryubito estavam fazendo em God Valley. Como vimos, ele reagiu chocado e ainda ligando para o Sengoku para confirmar o que estava acontecendo. E como era de se esperar, depois desses spoilers, começou a chuva de formulário de desculpas para o Garp. A galera agora tá assinando o pedido de perdão, dizendo que vai respeitar o herói da marinha e que nunca mais vai falar mal do nome Monkey D. Engraçado demais ver isso acontecer ao vivo. Mas não foi só o Garp não, também teve um pedido de desculpas pro Roger. Esse já estava rolando desde setembro, quando muita gente começou a diminuir o Roger depois do hype absurdo em cima do Shebeck. Lembra? Quando vimos o Shebeck aparecer com aquele ar monstruoso e todo mundo começou a dizer que o verdadeiro rei dos piratas devia ser ele e não o Roger? Pois bem, agora com os spoilers mostrando o Roger e o Garp enfrentando o Shebeck cara a cara e vencendo, o respeito voltou. Todo mundo devolvendo a coroa pro Roger, chamando ele de rei dos piratas de novo. Bizarro como a comunidade vira, né? No fim das contas, esse capítulo limpou de vez a imagem tanto do Garp quanto do Roger dentro do fandom. Aquela história de Garp não era tudo isso e Roger só ganhou por sorte, já era. Os dois foram os únicos que ficaram na frente do Shebeck até o fim e derrotaram o cara. Sim, o Barba Branca bateu de frente por um momento, mas no fim ele saiu e seguiu seu caminho quando encontrou o Polo, o pai do Marco. E fica o debate, no auge deles, quem era o mais forte? Roger, Garp ou Shebeck? Para mim, vendo tudo isso, eu ainda apostaria no Shebeck como o monstro supremo daquela era. Se dois lendas máximas precisaram se unir para derrubar o cara, isso já diz tudo. Mas claro, fica a dúvida, até onde o Luffy vai chegar? Será que ele alcança ou supera esse nível absurdo que Roger, Garp e Shebeck tinham na era lendária? Se o Oda tá construindo esse paralelo, mano, o futuro do Luffy vai ser insano. E é isso, família. Deve estar chegando o fim do flashback de God Valley. A não ser que o Oda ainda traga mais algum detalhe extra sobre o Roger, ou o que aconteceu logo após essa batalha absurda. Mas o clima é aquele de fechamento. O flashback está quase concluindo. E se você fez parte dessa viagem até o final, então já sabe, você faz parte dessa tripulação. Deixa o like, se inscreve e afia seu haki, porque aqui a gente navega junto até o fim dessa grande era dos piratas. Nada vai parar o nosso barco. Nem o governo mundial, nem o destino e nem mesmo o próprio tempo. Agora me diz aí nos comentários, quem você acha que vai carregar a vontade de Roger até o final, Luffy ou Shanks? Tamo junto, capitães, e esses foram os spoilers completos do capítulo 1165 de One Piece. Espero que tenham curtido, e fiquem ligados no canal. Até o próximo capítulo, e nunca esqueça, o mar é de quem tem coragem de sonhar.